informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta quarta-feira, dia 1º de julho, levando para vocês os seguintes destaques. A agropecuária puxou geração de empregos esse ano em Mato Grosso do Sul. A Argentina fez controle de gafanhotos e diminuiu a nuvem. China suspende importações de 3 frigoríficos brasileiros. Aberta a licitação para o projeto de acesso à ponte internacional sobre o Rio Paraguai. Cientistas chineses identificam o novo vírus da gripe em porcos. E cooperativa espera aumento de produtividade com novas variedades de mandioca da Embrapa. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991, sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender aos seus consumidores. E agora, além de produzir o leite de qualidade, também está oferecendo toda a delícia do queijo tipo Frescal. Novidade em sua mesa, ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é leite Cambi. Laticínios Cambi. Telefone 3424-1213. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Quarta-feira de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado em Dourados e região. Noite também com muitas nuvens. O frio volta, contudo, com mínima prevista agora cedo de 10 graus. Na agricultura, tudo tem seu tempo. Há tempo de plantar e de colher resultados. Seu tempo é sempre precioso. No controle das doenças da soja, Cronos faz e mostra a diferença. No sul do Brasil, o incremento é de 2 sacas por hectare. Cronos, seu tempo rende mais, sua soja também. Um produto Adamar. Siga as instruções de bula e rótulo. Consulte um engenheiro agrônomo. Venda sob receituário. O foco da Shark Tratores é os produtos e serviços feitos para o seu negócio. Nesse momento de pandemia, estamos oferecendo condições especiais em peças e serviços. Traga seu trator ou máquina para manutenção e pague em 120 dias. Venha até a Shark na Marcelino Pires 6735 e conheça também a linha de geração BH Power Shift. Aproveite até 31 de julho. Shark Tratores, 60 anos de mercado. 3411-5222. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O friboi de Ponta Porã pagou R$ 200 pela arroba do boi gordo com 30 dias. No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, a R$ 205 à vista. Vaca gorda, R$ 190 no friboi e a R$ 195 no Brasil Global. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 40 e a de soja a 107, informou a GD Corretora. O melhor
para a lavoura é ter Syngenta pra ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Dos 5 grandes setores da economia de Mato Grosso do Sul, 3 registraram saldo positivo de empregos na relação entre demissões e contratações no acumulado de janeiro a maio de 2020. A agropecuária, a construção civil e a indústria. Em contrapartida, os dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério da Economia, divulgados anteontem, apontam que o comércio e os serviços apresentaram resultado negativo, ou seja, queda de vagas. Segundo o novo CAGED, a agropecuária de Mato Grosso do Sul, entre janeiro e maio, teve saldo positivo de 1.313 vagas, a indústria de 1.270 e a construção de 731. Já o comércio sofreu a perda de 3.595 postos de trabalho e o de serviços de 1.034. No acumulado destes 5 meses, o Estado registrou 86.128 contratações e 87.443 emissões, o que resultou em um saldo negativo de 1.315 vagas. Técnicos da Argentina começaram no final de semana passado o controle da nuvem de gafanhotos que está passando pelo país e que se aproximou do Brasil e do Uruguai. De acordo com o boletim do Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar, a Senasa, a nuvem de gafanhotos estava localizada a 55 quilômetros da cidade de Curuçu, Coatiá, dentro da província de Corrientes, e a pouco mais de 100 quilômetros do território brasileiro e do Uruguai. Já no domingo foram realizadas aplicações em terra de inseticidas contra essa nuvem, o que deve diminuir ainda mais a concentração dos insetos. No início da semana, técnicos argentinos estavam monitorando o deslocamento da nuvem de gafanhotos e o tamanho da população após as medidas de controle. De acordo com os dados meteorológicos para a região sul do Brasil, previstos para os próximos dias, é pouco provável, até o presente momento, que a nuvem avance em território nacional. Segundo um relatório do Ministério da Agricultura da Argentina, a espécie de gafanhoto que avança na América do Sul, chamada Scytocerca cancellata, causou danos severos à produção do país nos anos de 1960 e é considerado uma praga pouco conhecida. Novos ataques do inseto voltaram a ser relatados no país vizinho somente em 2015 e se repetiram em 2017 e 2019. Os argentinos afirmam que o inseto não traz nenhum risco aos humanos. No Brasil, de acordo com o Ministério da Agricultura, esses gafanhotos estão no país desde o século XIX e causaram grandes perdas às lavouras de arroz na região sul nas décadas de 1930 e 1940. Mas as nuvens não se formaram mais desde então. A Polícia Federal deflagrou na segunda-feira a Operação Reencarnação para desarticular um esquema de sonegação de impostos federais por um frigorífico de Ji-Paraná, em Rondônia. Cerca de 20 milhões de reais em impostos já foram sonegados pelo frigorífico, calcula a federal. Ao todo, a polícia cumpriu 4 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal. Os mandados foram cumpridos em Ji-Paraná e em Rondonópolis, Mato Grosso. Os pedidos chineses para que fornecedores externos garantam que suas cargas de alimentos estão livres do novo coronavírus estão fazendo com que alguns exportadores renunciem ao mercado da China, disse um grupo que representa agricultores dos Estados Unidos.
a Western Growers, que representa empresas que produzem metade das frutas frescas, vegetais e nozes dos Estados Unidos, confirmou que muitos de seus membros receberam tais solicitações das autoridades chinesas. Uma nova cepa do vírus da gripe com potencial para causar uma pandemia foi identificada na China, segundo um novo estudo. Essa linhagem surgiu recentemente e tem os porcos como hospedeiros, mas pode infectar seres humanos, dizem os autores da pesquisa. Os cientistas estão preocupados com o fato de que ela poderia sofrer uma mutação ainda maior e se espalhar facilmente de uma pessoa para pessoa e desencadear assim um surto mundial como o coronavírus. Eles dizem que a cepa tem todas as características de ser altamente adaptável para infectar seres humanos e precisa ser monitorada de perto. Como se trata de uma nova linhagem do vírus influenza que causa a gripe, as pessoas podem ter pouca ou nenhuma imunidade a ela. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, lançou na segunda-feira aviso de licitação para a contratação de empresa que fará a elaboração do estudo e projeto para o contorno rodoviário em Porto Murtinho, com acesso à Ponte Internacional Brasil-Paraguai. A publicação é um dos processos para a implantação da Rota Bioceânica, como explicou o secretário estadual de produção, Jaime Verrucchi. Dentro do acordo, o Brasil ficou responsável por fazer o acesso da rodovia BR-267 até a ponte, e a licitação mostra o comprometimento do país com a Rota Bioceânica. Estamos cumprindo a nossa parte, disse o Verrucchi. Por meio de acordo binacional entre Brasil e Paraguai, a Rota Bioceânica ligará através de corredor de rodovias o Brasil, o Paraguai, a Argentina e o Chile, e consolidará um corredor de transportes que vão dar mais competitividade dos países frente ao mercado internacional. A comercialização de óleo diesel no Brasil registrou nos 24 primeiros dias de junho uma alta de 3,5% em relação ao igual período do ano passado, informou o Ministério de Minas e Energia, indicando uma recuperação do consumo em meio à pandemia do coronavírus. Por outro lado, os números do mês indicam queda de 8% na comercialização de gasolina na comparação anual. Para o etanol, o tombo é ainda maior, 22,5% de queda, em momento em que as usinas de cana brasileiras se concentram na fabricação de açúcar em detrimento do álcool. De acordo com a publicação do jornal Valor Econômico na segunda-feira, a Administração Geral de Alfândegas da China atualizou a lista de frigoríficos autorizados a exportar para o país, oficializando a suspensão temporária de mais 2 abatedouros brasileiros. A unidade da Marfrig, em Várzea Grande, Mato Grosso, e a Minuano, em Lajeado, no Rio Grande do Sul, estão temporariamente impedidas de exportar seus produtos para o país asiático. Em comum, os frigoríficos brasileiros suspensos tiveram casos de Covid-19 entre os funcionários. Com isso, já são 4 frigoríficos brasileiros suspensos de exportar para a China, já que na semana passada, o frigorífico de bovinos da Agroindustrial de Alimentos em Rondonópolis, Mato Grosso, e a unidade de abate de frango da JBS em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, tiveram a habilitação chinesa suspensa. A decisão de suspender os abatedouros, que vem ocorrendo como uma medida preventiva do próprio Ministério da Agricultura do Brasil, ocorre em meio aos esforços chineses para evitar uma segunda onda de contaminação de Covid-19 naquele país. As variedades de mandioca da Embrapa para a indústria BRS CS01, BRS 420 e as de mesa BRS 396, BRS 399 e a BRS 429 são resultado de trabalho em conjunto de várias unidades da Embrapa. Por serem variedades resistentes a doenças, ter boa produtividade e rendimento industrial, a Cooperativa Agrícola Sul-Mato Grossense, a Copa Sul, com sede em Naviraí,
interessou-se nas ramas quando surgiu a possibilidade de realizar cooperação técnica com a Embrapa Agropecuária Oeste de Dourados, com as ramas licenciadas de mandioca para o centro-sul do Brasil, abrangendo Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Segundo o Auro Akio Otsubo, pesquisador e chefe adjunto de transferência de tecnologia da Embrapa Agropecuária Oeste, na região de Mato Grosso do Sul e no sul do país, o sistema de produção é mais intensivo e concentra as maiores indústrias processadoras da mandioca, sendo responsável por mais de 90% da produção nacional de fécula. Dentro dessa região, uma curiosidade é Mato Grosso do Sul, onde a mandioca é a quarta cultura de importância quanto ao valor da produção, abaixo da soja, do milho e da cana, porém à frente do algodão, do arroz, feijão e outros, contou o Auro. A Copasul informou que os atuais materiais de mandioca, em termos de produtividade na safra 2018-2020, são lavouras de 2 anos, resultou em 27 toneladas por hectare. Nossa expectativa, com as de 2 ciclos da Embrapa, são de 35 a 38 toneladas por hectare, um aumento de 40%, citou a cooperativa. Segundo o IBGE, em 2018, a produção de Mato Grosso do Sul foi de mais de 350 milhões de reais, equivalente à produção de raiz de 722 mil toneladas e 33 mil hectares de área plantada da mandioca. Na mandioca, Mato Grosso do Sul fica atrás apenas do Paraná e de São Paulo e na frente de Santa Catarina. Nossa parceria não para. A Wilton Pneus caminha junto ao produtor. Atendimentos à distância e entregas para toda a cidade. Marcas de alto renome para todas as suas necessidades. Produtor, não deixe a sua manutenção para depois. O Brasil precisa de você agora, mais do que nunca. Wilton Pneus, plantão de atendimento nesta quarentena no 981228234. Avenida Marcelino Pires, 283, Jardim Clímax, Dourados. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Ministério da Agricultura publica portaria que dá acesso a crédito para pescadores artesanais. No Dia do Pescador, comemorado nesta segunda-feira, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou a Portaria 205, que regulariza a autorização temporária da atividade pesqueira na categoria Pescador Profissional Artesanal, até a finalização do recadastramento geral do Registro Geral da Atividade Pesqueira. A portaria servirá como comprovante para fins de recebimentos de benefícios previdenciários e de concessão de financiamentos ou crédito direcionado à atividade pesqueira junto a instituições financeiras, como, por exemplo, a linha de crédito liberada este ano pelo Plano Safra 2020-2021 para a pesca. A ministra Tereza Cristina parabenizou os pescadores pela data e pelo trabalho desenvolvido. Ela reforçou o compromisso de fazer da pesca uma atividade cada vez mais forte no país. Hoje, dia de São Pedro, o maior pescador que nós tivemos, eu quero parabenizar vocês pelo trabalho que vocês fazem, por tudo que vocês produzem para o Brasil e também para vários países do mundo. Nós vamos caminhar cada vez mais, fazendo da pesca uma atividade cada vez mais forte no Brasil. Para ter acesso ao financiamento, o interessado também deve apresentar o relatório do exercício da atividade pesqueira, como explica o secretário de Aquicultura e Pesca, Jorge Seife Júnior. Portaria 205 permite que aquele pescador que ainda não tem a sua carteirinha de pescador artesanal profissional emitida, que está trabalhando com protocolo, dá o direito a esses pescadores, junto com o relatório de produção, buscar os bancos oficiais para a tomada desses créditos. Com a linha de crédito liberada no Plano Safra, o pescador poderá comprar equipamentos e investir em infraestrutura para processamento, armazenamento e transporte de pescado.
Jorge Seife falou sobre o trabalho desenvolvido pela SAP para dar apoio ao pescador para enfrentar as dificuldades nesse período de pandemia devido ao coronavírus. O nosso setor foi muito afetado. Por outro lado, nós do governo federal fizemos aí várias ações. A primeira delas saiu lá da presidência da República, quando o presidente fez um decreto falando das atividades essenciais para o Brasil, incluindo a pesca e a aquicultura, para que esses setores que produzem alimentos para o nosso Brasil não parassem por conta de forças estaduais ou municipais. E a questão mais importante da necessidade da inclusão dos nossos pescadores artesanais na questão do Corona Voucher, visto que as atividades econômicas estavam muito impactadas, já que restaurantes, bares, hotéis está fechado. Então o Corona Voucher veio realmente para ajudar o nosso pescador nesse momento que está mais dificultoso comercializar o seu pescado. Durante os 6 primeiros meses de 2020, mesmo com a pandemia, a SAP não parou. Ao todo foram publicadas 142 portarias, além de sistemas como Sinal, emissão de carteirinhas de pescador amador e sistema de certificação de embarcações pesqueiras, controle sanitário com vistas à União Europeia. Para o Momento Agro, de Brasília, Sérgio Pastor. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.